Boa noite, pessoal. Eu sou o primeiro a falar. Bênção de Jesus. Bom, foi só uma palhinha o que aconteceu. Foi um privilégio estar lá com esses homens, né? 22, 11 velhitos e 11 jovens. Uma bênção. Os jovens vão passar o legado aí. Nós estamos aí para passar alguma coisa também, mas foi muito precioso, né? Vou contar algumas situações lá que aconteceram depois. Foi tudo gravado, está tudo registrado em vídeo. Esse material vai ser compilado, vai ser amplamente trabalhado por nós esse material, né? Olhava para aqueles homens lá, via o Espírito Santo neles, homens de Deus, assim, uma preciosidade, uma alegria deles estarem transmitindo para nós todo aquele conhecimento. Homens realmente que foram tocados pelo Espírito Santo. E quando você é tocado pelo Espírito Santo, não tem como voltar. Você é tocado, você transmite, transborda aquela alegria, né? E eram homens alegres, eles estavam se sentindo honrados também em poder compartilhar toda aquela bagagem que eles tinham, né? Todo o processo que eles tiveram, todo aquele avivamento do Espírito que eles tiveram, que transformou a nossa vida, foi transformada por aqueles homens, naquele período de 1965, 66, por ali, né? Mas eu não vou me detalhar em fatos assim, eu vou contar um detalhe. Eu fiz uma pergunta pro Jorge, em espanhol, Jorge em português, né? Jorge Michan. E fiz uma pergunta: Jorge, como é que vocês chegaram a esse processo de avivamento? Quanto tempo de oração vocês precisaram para ter essa experiência com o Espírito Santo? Nós queríamos sugar deles para nós termos essa experiência também, né? E eles foram batizados individualmente no Espírito Santo. Inclusive tem uma situação de um casal que eles foram batizados os dois e ficaram 60 dias sem saber que os dois tinham sido batizados. Aí quando foram contar um para o outro, eu também fui batizado no Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo foi sutil, né? Aí eu perguntei para o Jorge lá, como é que foi esse processo? Ele diz assim: antes eu orava que nem nós, 5, 10 minutos por dia, meia hora, né? Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, uma unção diferente, ele não conseguia parar de orar. Tanto é que ele reduziu a carga de trabalho dele para ir para casa e estar na presença do Senhor. 2 horas, 3 horas, ele pegava a palavra e orava a palavra. Tanto é que ele orando Filipenses 2 ali, de 5 em diante, né? Aí mas Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Não somente, até então era conhecido como Salvador, mas Ele é o Senhor também. Aí ele começou a ter essa revelação. Aí o Espírito jogou ele lá para Romanos 10, 9, que também fala: Senhor, que se confessarem com a tua boca que o Senhor Jesus é o Senhor. Isso começou a saltar aos olhos deles, e ele começou a escrever alguns livros sobre esse assunto, né? E foi precioso esse processo que nós estamos sendo abençoados por esse material hoje, né? Discipulado, a porta do reino, todo esse material que a gente trabalha, né, Giba, praticamente veio dessa revelação que eles tiveram lá. E essa revelação, ela foi interessante, que ela ocorreu na Argentina, ocorreu no Brasil, ocorreu no Chile, ocorreu na Europa, nos Estados Unidos, praticamente na mesma época. E de alguma forma o Espírito Santo uniu esses locais e houve uma troca, e eles, tanto é que até hoje eles vêm para cá, eles nos abençoam com a vinda deles, com os ensinamentos deles, né? E o pessoal nosso também vai para lá. Então, agora, acho que hoje o Imitia está no Chile, né? Ele ia embarcar no outro dia, eu ia para o Chile, não sei se já voltou, mas ele já com 84 anos, indo ainda para revisar esses conteúdos, né? Então, muito precioso nós estarmos com esses homens lá. Foi muito edificante. Eu agradeço por ter sido convidado, né? Mesmo não merecendo, eu fui convidado para ir. E vamos tentar trazer esses homens para cá também, né? Já estão bem avançados de idade. O próprio Ângelo Negro está com 87, já está um pouco fragilizado. O Victor com 84, o Jorge com 84, o Victor com 78, o Hugo um pouquinho mais novo, né? O Hugo centrou mais na parte do discipulado, como formar um discípulo. O discípulo tem que ser bem formado para que o novo avivamento parta disso, a partir do Mateus 29, ele ide, portanto, fazia discípulos de todas as nações, batizando e
cuidando desse tipo. Um discípulo bem formado, ele vai gerar frutos, né? Mas ele tem que estar bem formado na verdade. Então, formando eles bem na verdade, eles talvez sejam um novo avivamento, que tu consiga alcançar novas vidas, né? Uma outra pergunta que eu fiz, essa eu não fiz uma pergunta, o Roger falou o seguinte, ó, qual é o principal no casamento, o principal, lembra? A regra de ouro do casamento, né? Aí, várias respostas, amar a esposa como Deus amou a igreja, tal, e várias respostas, né? E ele falou o seguinte, ó, tudo que você quer que faça para você, faça para o outro. Hã? Isso, tudo que você quer que faça para você, faça para o outro. E nós vimos isso durante todas as nossas refeições. Primeiro que levantava para recolher os pratos, quem era? Eram eles. No final nós estávamos mais afinados, nós nos antecipávamos a eles. Mas eles estavam recolhendo os pratos todos. Eles que podiam estar lá sentados para serem servidos, não. Recolhendo os pratos, todo aquele processo. Começou pelo Hugo, né? O Hugo chegando lá, recolhendo todos os pratos, né? Então, foi bom, precisamos do retiro de homens, Roberto. Então, foi muito precioso esse tempo lá. Eu não vou me alongar muito, né? Porque tem muita história, eu vou passar para um próximo aqui. Tá, pessoal? Glória a Deus. Glória a Deus, queridos, muito desafiador compartilhar aqui em alguns minutos, assim, o que Deus ministrou no nosso coração naqueles dias, muito mais do que conhecimento, é uma transmissão de vida, né? Vinha falando com o Diego hoje à tarde sobre isso, ele comentou isso, e realmente essa transmissão de algo que esses homens receberam do Espírito, que nós pudemos esses dias beber um pouco dessa fonte de muita qualidade, né? E esse grupo teve essa missão, basicamente 22 homens, como o Gilson bem comentou, metade mais jovens, metade já um pouco mais experimentados, né? Depois vocês perguntam como foi a dinâmica dos carros, né? Mas dizem que 3 carros saíram com 24 horas de antecedência e foram alcançados no meio do caminho, né? Então essa cena ela está registrada quando os 2 carros dos mais jovens alcançam os 3 carros que saíram no dia anterior. E o vídeo é muito incrível, a gente podia colocar aqui, inclusive. Mas, tirando essa parte de retiro sobre rodas, como meu pai gosta de comentar, que é algo muito especial também, pudemos receber desses homens, e eu queria aqui rapidamente transmitir um pouco de onde veio essa ideia dessa missão, e também um pouco do porquê ouvimos desses irmãos, e aí depois o Diego também aprofunda um pouco mais em alguns tópicos específicos que eles compartilharam. Mas há muitos anos atrás, o Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre um texto, que talvez vocês já me ouviram falar, talvez umas 15 vezes aqui na frente, mas de Hebreus 2:1, que ele fala, se puderem, eu vou falar alguns textos, se puderem ir colocando aqui, mas Hebreus 2:1, ele fala, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Alguns anos atrás eu fui conquistado por esse texto e fui percebendo algumas verdades que eu ouvia desde pequeno, seja da minha família, seja na congregação, e que muitos aqui ouvem dos nossos pastores há muitos anos, e o Senhor me disse que eu tinha que me apegar com muita firmeza a essas verdades. E esse tem sido o exercício de me apegar cada vez mais a essas verdades, e o Jorge Imetian, depois eu comento um pouco quem é esse homem também, mas ele lá falou alguns textos que reforçam isso, e eu creio que esse é talvez o espírito por trás dessa viagem, que eu creio que precisa conquistar também o nosso coração, nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. João 7, 16 e 18, podemos abrir aqui, subi sem a Bíblia aqui, mas João 7, 16 a 18, respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus disse que o ensino dele não era dele, mas daquele que tinha enviado ele. E o Jorge falou uma frase que me marcou, ele disse que Jesus ele não procurou ser original, Jesus procurou ser fiel, e ele foi fiel em tudo, transmitindo aquilo que ele tinha ouvido do Pai. Ele não saiu inventando uma nova doutrina, não saiu inventando novas coisas, ele transmitiu fielmente todas as coisas que ele tinha ouvido do Pai. João 5,19 diz a mesma coisa aqui,
para martelarmos bem na nossa mente, no nosso coração, João 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Se Jesus, que era Jesus, não ousou fazer nada diferente, nem falar nenhuma doutrina diferente do que ele tinha recebido do Pai, quanto mais nós. Mais um texto aqui de Jesus, João 17, 4 a 8. João 17, versículos 4 a 8. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aqui eram os últimos dias de Jesus na terra, ele dando um reporte para o Pai, né? Um relatório para o Pai, dizendo, olha, eu te consumei a obra, confiando que tu me enviaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste o mundo, eles eram teus e tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, Jesus, ele não foi original, ele transmitiu tudo aquilo que ele tinha recebido do Pai. E quando ele comissiona os discípulos, nesse texto tão conhecido de Mateus 28, de 18 a 20, ele vai dizendo, agora vocês também sigam transmitindo fielmente tudo aquilo que eu recebi do Pai. Não inventarmos coisas novas. Ele disse, olha, e eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos, para que vocês o quê? Façam discípulos, batizando-os e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então nós não temos o direito de sermos originais. Nós temos o quê? Essa responsabilidade de transmitirmos aquilo que temos recebido de Cristo, né? Paulo mesmo, ele fala em 1 Coríntios, quando ele chega numa igreja, ele diz, olha, nada procurei saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então, assim, Paulo chegou lá, ele não queria saber novidades, ele falou, onde é que está Jesus, esse fundamento de Jesus? Quando as pessoas entram aqui dentro, né, que elas procurem Jesus, nós não temos, tem alguns visitantes aqui hoje, né, já vi alguns rostinhos que não conhecia, nós não temos nada para oferecer aqui, a não ser Jesus. Jesus que morreu por nós, que ressuscitou e foi glorificado, é isso que nós temos buscado receber e transmitir. O próprio Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, que Ele mesmo recebeu do Pai. Por isso que é uma unidade tão grande entre a Trindade. Isso eu estou replicando aqui o Jorge falou. Essa unidade da Trindade, ela vem porque só há uma fonte, o Pai. Tanto o Filho quanto o Espírito Santo, eles transmitem aquilo que receberam do Pai. Então, tudo o que nós temos procurado fazer aqui, e que nós temos que procurar fazer como igreja, é aprender do Pai, através do Filho, do Espírito Santo, da Palavra, e transmitir essas verdades que nós recebemos, para que delas nós jamais nos desviemos. Os próprios apóstolos depois fizeram isso, e os apóstolos e profetas hoje não são, eles são transmissores da revelação, mas não criadores de uma nova doutrina. Então, essa tem sido uma tônica muito forte de nós restaurarmos essas verdades que nós recebemos para que nós sejamos dispenseiros fiéis delas. Então, nós temos que aprender essas verdades, não são muitas coisas, nós temos que aprender essas poucas verdades, praticarmos elas e transmitirmos elas de forma fiel. E esses homens que nós tivemos o privilégio de estar com eles naqueles dias, têm feito isso há 60 anos. 60 anos, aquilo que eles receberam da parte de Deus, de revelação, têm sido fiéis em praticar e transmitir. E aí, nesse intuito de reforçar essas verdades, alguns meses atrás, talvez 3, 4 meses atrás, no Grupo Caseiro, e aí de onde surgiu essa missão, essa viagem ali, nesse intuito de sempre com os discípulos reforçar as verdades ouvidas, o propósito eterno de Deus, o Evangelho do Reino, o senhorio de Cristo, o discipulado, a igreja na casa, a vida de adoração, o que temos procurado viver como igreja. Nós estávamos assistindo um documentário, que podemos até compartilhar no WhatsApp da igreja, de repente, é um documentário, não é hollywoodiano, super cinematográfico, é bem simples, mas são algumas entrevistas com homens de Deus que viveram o que nós chamamos de renovação carismática, que foi um movimento que eu vou explicar aqui também, que aconteceu no final dos anos 60, início dos anos 70. E esses irmãos vinham testemunhando, inclusive, talvez alguns conheceram Moisés, Erasmo, ali de Porto Alegre, eles também aparecem nesse vídeo, Christian Romo, do Chile, também aparece, que viveram isso ali no comecinho dos anos 70. E aí no vídeo aparecem esses irmãos da Argentina, Jorge Mitian,
que ele ainda é uma das lideranças ali em Buenos Aires, junto com Ángel Negro, que o nome não é muito bom, mas é uma bênção, o homem, né? O nome dele, Anjo Negro, né? Diferente, mas ele também viveu isso nessa época. E aí outros irmãos também, Victor Rodrigues e Hugo de Francesco, são dois irmãos que estiveram conosco, mas de Rosário, essa é uma congregação também bem grande na cidade de Rosário. E aí eu ouvi aqueles irmãos, uma hora o Jorge Mitian, ele comenta algo surpreendente, né? Ele fala assim, olha, naquela época o nosso grupo caseiro tinha 20 irmãos e em 3 meses passou para 200 irmãos. Em 3 meses o grupo caseiro passou de 20 para 200. E naquela hora me veio como assim, algo do Espírito, dizer assim, nós temos algo a aprender com esses irmãos, com certeza, né? E nós temos visto um avivar de Deus no nosso meio aqui em Canoas. Nós temos visto, talvez depois de alguns anos, né, nós temos visto, pô, esse ano, na metade do ano, acho que era maio, tínhamos contabilizado 50 novas pessoas aqui na congregação, e desde lá, todo culto, quase tem novas pessoas sendo apresentadas. Isso é algo lindo de Deus, que Ele tem feito. Nós temos visto não só vidas acrescentadas, mas temos visto sinais e milagres que nós falhamos como igreja ao não dar testemunho deles, porque Deus, Ele tem feito muitas coisas. Deus tem feito maravilhas. Nós servimos a um Deus vivo, né? Ele é um Deus vivo, que Ele age, que Ele fala, que Ele está falando conosco. Semana passada, acho que os irmãos testemunharam aqui, que nós oramos por um papelzinho, né? Oramos por um papelzinho, foi um contato de vocês, que ele estava internalizado numa situação super difícil. Oramos por esse irmão para que domingo, nós já víssemos a mão de Deus agindo, e domingo houve uma recuperação, pelo que eu entendi, fora do comum, na vida dele, e um pouco depois ele já foi liberado do hospital. Isso é um Deus vivo, queridos. Nós servimos a um Deus real, que tem vida para aqueles que estão desesperados nesse mundo. E isso que nós já temos visto na igreja em Canoas, naquele momento me veio assim, olha, esses irmãos viveram isso naquela década de 60 e 70 ali, e nós podemos beber dessa fonte e aprender com eles antes que eles partam para a glória, como Moisés e Erasmo, por exemplo, de Porto Alegre já foram, né? E aí, num ímpeto que eu creio que foi do Espírito, consegui o contato de um deles e mandamos um áudio propondo essa caravana de alguns carros aqui de Canoas para estar com eles, e esses irmãos, numa humildade e numa prontidão inexplicável. Eles, em poucos dias, disseram, olha, nós já fizemos uma reunião, os 4 aqui, porque a gente podia ter pedido para estar com um deles, mas a gente pediu para estar com os 4 que estavam vivos ali e que tinham passado por esse avivamento. E eles prontamente disseram, não, nós queremos estar com vocês, vamos receber, só temos uma data possível. Eu disse, é essa, né? Com certeza, o presbitério prontamente aqui se ofereceu a organizar essa caravana, então algo muito especial. E esses irmãos, eles viveram, então, e compartilharam conosco o que se chama da renovação carismática. O que é essa renovação carismática que eles transmitiram ali? Desde quando Jesus, então, ele ensinou tudo aquilo que ele recebeu do Pai, e os apóstolos depois ali, os apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos, e Paulo como que um fora do tempo, ele mesmo se chama, né, como um discípulo de Jesus fora do tempo, ele não teve pessoalmente com Jesus, mas Jesus apareceu para ele também. Esses apóstolos, eles transmitiram essas verdades que, aí o Diego vai explicar um pouco mais, esse querigma e o didaquê, essas duas palavrinhas que esses irmãos reforçaram tanto conosco lá, todo esse ensino de Jesus foi transmitido. Só que ao longo da história, toda essa verdade, que existe um conjunto de verdades que foram ensinadas por Jesus e transmitidas pelos apóstolos, eles foram se perdendo. Paulo mesmo, quando ele fala que ele passou acho que 2 ou 3 anos em Éfeso, ele diz, olha, eu ensinei ali todo o desígnio de Deus. Então eles ensinavam 100% daquilo que Deus queria transmitir. Só que ao longo da história, esse 100% foi caindo para 95%, para 90%, 70%, eu não sei precisar aonde se parou ao longo do tempo, mas muito ali, depois de Constantino, no ano 300 e pouco, na Idade Média, então nem se fala, muito daquele 100% de que Jesus tinha transmitido para a igreja foi se perdendo. E, na verdade, outras coisas foram sendo acrescentadas, e a igreja, nos séculos, passou a viver algo diferente daquilo que originalmente foi transmitido. Práticas foram acrescentadas e outras foram retiradas. A igreja virou algo muito mais litúrgico, cerimonial, sem vida, diferente daquilo que tinha sido transmitido no início. Então, Deus, ao longo da história, ele vem nesse trabalho de restauração da igreja. É isso que Deus está fazendo e é isso que nós estamos vivendo hoje, esse restaurar da igreja. Muito do que se fala da reforma no ano 1500, ali com Lutero, é uma parte disso. Ali, por exemplo, foi restaurado de novo o papel da palavra.
Hoje é tão claro para nós a centralidade das Escrituras dentro de tudo aquilo que nós cremos, mas antes dessa reforma não era tão claro isso. O que acontece é que antes a autoridade papal, por exemplo, tinha mais peso do que a própria palavra. Então ali houve, mais um tijolinho nessa restauração da igreja. Na virada do século, ali no começo de 1900, no movimento avivamento da Rua Azusa, no pentecostalismo, ali como a gente chama, houve mais um tijolinho, onde ali veio de novo o restaurar dos carismas, o dom do Espírito Santo, do fluir. Durante muitos séculos se acreditou no sensacionalismo, os dons eles eram só para aquela época. A manifestação do Espírito Santo com curas, com sinais, com prodígios que nós temos visto hoje, havia cessado durante muito tempo. Então, ali no início da virada do século, mais um tijolinho na restauração da igreja. Tiveram vários outros que eu pulei aqui, mas talvez esses são dois muito marcantes, a reforma e também essa virada do século ali com o movimento pentecostal. Só que aí, no final desse, principalmente ali em 1967, na virada da década de 60 para 70, houve mais um tijolinho no processo de restauração da igreja, que é chamado de renovação carismática, onde muitos irmãos que eram de igrejas tradicionais começaram espontaneamente. Moisés, Erasmo, aconteceu isso, os irmãos, os 4 testemunharam lá que aconteceu com eles também, e espontaneamente foram batizados no Espírito Santo. Às vezes sozinhos nas suas casas, às vezes enquanto estavam orando, às vezes nem estavam pedindo por isso, eram cheios do Espírito Santo, começavam a fluir em línguas, não foi algo gerado. Não foi algo gerado. Talvez o principal destaque do que eles faziam, creio que Diego fala um pouco mais sobre isso, é porque eles tinham fome e sede de Deus. E nós aqui temos fome e sede de Deus, amém? Se algo que nós podemos dizer aqui é que nós temos fome e sede de Deus e nós queremos mais. E esses homens então começaram a ser batizados no Espírito Santo ali e Deus começou então a restaurar algumas coisas. Primeiro, restaurou então essa parte carismática, onde, assim como no avivamento da Rua Azusa, o pentecostalismo, o próprio batismo no Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo através de curas, sinais, isso foi uma primeira coisa, que veio um destaque muito forte, que o Jorge chamou de renovação carismática. Logo depois disso, então, com essa liberdade que eles deram ao Espírito Santo, foi para uma segunda parte da renovação ali, que é chamada de renovação litúrgica. Esse termo litúrgico a gente não usa tanto, mas é o como nós conduzimos nossos encontros. O nome técnico disso é uma liturgia. E Deus mudou por completo a liturgia naquele momento. Depois, então, da renovação carismática, cheios do Espírito Santo, os encontros passaram a ser diferentes. Por exemplo, não mais se cantava, e antes disso, para nós é até difícil isso, né? Antes, o louvor era um canto em cima de um hino, que se abria um livro e se cantava um hino, simplesmente cantava um hino. Mas naquele momento Deus começou a trazer o quê? O louvor e a adoração. A adoração a um Deus que está presente naquele lugar. Nós não cantamos um hino por cantar, mas ali Deus começou a restaurar então a adoração no meio da igreja, onde Deus está ali e Ele merece todo o nosso louvor e adoração. Então Deus começou a restaurar então as expressões de louvor. Antes era quase uma blasfêmia tu levantar as mãos para louvar. Estou falando, olha, não faz tanto tempo assim, 60 anos atrás. Levantar as mãos, bater palmas, pular, é um herege ao fazer isso. Ali esses irmãos começaram, depois de estarem cheios do Espírito, a se expressar diante de Deus, de várias formas que estão na palavra, inclusive se ajoelhar diante dEle. Muitos contam que chegavam nos encontros que esses irmãos tinham, e era um choque para quem vinha de uma igreja tradicional, ver os irmãos ajoelhados no chão, ver os irmãos batendo palmas, ver os irmãos louvando, dançando, com os olhos fechados, com as mãos levantadas. Perguntavam para o Jorge assim, olha, por que tu dança no louvor? Olha uma pergunta, né? Jorge, por que tu dança no louvor? E ele respondeu, eu danço no louvor porque eu não consigo voar. Senão eu voaria diante de Deus. Eu falei, cara, é isso, né? Então Deus foi restaurando também o quê? O como eram os encontros deles. Depois ele trouxe uma renovação querigmática, que a gente chama, que é muito mais uma parte da doutrina, o que esses irmãos criam ali. Então, a restauração do propósito eterno de Deus, do Evangelho do Reino, o senhorio de Cristo. Até aquele momento, para ser salvo, bastava tu reconhecer Jesus como Salvador. E ali Deus veio com muita força, e esses irmãos da Argentina foram muito base disso para o mundo todo, de restaurar a verdade de que nós temos que reconhecer Jesus como o Senhor. Hoje parece meio claro e até óbvio para nós reconhecer Jesus como Salvador e como Senhor, mas até ali o evangelho que era pregado era apenas do Jesus crucificado, né? Jesus crucificado levando todos os nossos pecados. Mas esse evangelho de Jesus ressuscitado e glorificado, sendo o Senhor de tudo, Deus restaurou nesse momento.
olha como nós nos acostumamos com algumas verdades e nós não nos damos conta de que elas foram conquistadas nessas últimas décadas. Para nós, às vezes, é óbvio, né? Não, Jesus Cristo é o Senhor. Mas você já pensou que Jesus Cristo é o Senhor? Precisa ser revelação, o discipulado, a igreja na casa, a unidade da igreja, a validade dos dons, dons ministeriais de Efésios 4, tudo isso Deus foi restaurando nesse momento também, nessa parte mais doutrinária. Não podemos, queridos, considerar as coisas que vivemos e temos aprendido da liderança como rituais de religião. Discipulado não é um ritual, igreja na casa não é um ritual, são verdades que foram reconquistadas nesse processo de restauração da igreja e que hoje nós temos o privilégio de viver, amém? Depois se passou por uma revisão, uma renovação metodológica, é diferente para nós aqui também, mas que o método tradicional de edificar a igreja era fazendo reuniões. Antes era fazendo reuniões, e o púlpito ocupava o lugar principal de destaque dentro da igreja. E aqui que entra o discipulado, onde cada um é chamado para ser um ministro, onde cada um é chamado para servir e fazer discípulos. Isso aqui, para nós, que a gente bate em todo o culto, talvez, de que todos fomos chamados para ser e fazer discípulos, foi nessa época que esses irmãos receberam essas verdades. Então, a centralidade da igreja é muito mais baseada em relacionamentos do que em eventos. A igreja viva de relacionamentos práticos e não de eventos. E nós vemos ainda hoje muitas igrejas centradas em eventos. E Deus tem nos chamado já há 60 anos a vivermos relacionamentos onde cada um serve, não apenas aqueles que estão com um microfone ou no púlpito. A igreja naquela época tradicional enfatizava muito o chamado dela em Marcos 16:15, que o lema era pregar o evangelho de toda parte. Isso segue ainda válido. Mas se esquecia muito de Mateus 28, 18 a 20, que nós temos que agora discipular essas vidas que nós ganhamos. Para concluir aqui e passar por Diego, no quinto vinha uma renovação eclesiológica, os nomes, né? Eclesiológico, o que é isso? Uma mudança de como nós enxergamos a igreja. Não mais a igreja como um templo, como um salão, mas uma igreja viva. Uma igreja que basicamente tem um propósito muito claro que nós conhecemos, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Essa frase, por mais que ela não está na Bíblia escrita literalmente, ela é muito da base do que nós cremos e que foi restaurado nessa época. O que é a igreja? A igreja ela é uma família, que fala de unidade. De muitos, então está falando de unidade da igreja na cidade. A igreja é uma só em Canoas, amém? Fala de muitos filhos, então aqui está falando de quantidade, multiplicação. Não é uma igreja pequena, é uma igreja de muitos filhos. Mas não são quaisquer filhos, eles são semelhantes a Jesus, ou seja, está falando de qualidade. Aqui nós estamos falando de santidade. Então, de muitas vidas sendo formadas conforme o caráter de Cristo, santidade, e para a glória de Deus, aqui fala de finalidade, onde a glória de Deus ela vai ser vista por toda parte. E aqui vem o último ponto que esses irmãos trouxeram nessa linearidade da história, digamos assim, da renovação missiológica, que todo o propósito eterno de Deus tem que convergir em uma missão, todos nós em uma missão. O peso da missão, qual que é ele? O peso do coração de Deus está no mundo, em ganhar e salvar o perdido. Foi para isso que Cristo veio. Jesus disse, eu vim para buscar e salvar o perdido. O evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações para testemunho, então virá o fim. Então aqui Deus trouxe de novo e renovou essa missão da igreja. Essa missão da igreja de pregar o evangelho em toda parte, para que toda a terra ela se encha do conhecimento da glória de Deus. A igreja como uma missão, ganhar o mundo. Um texto que para mim foi muito marcante desses dias lá foi Abacuque 2,14, diz, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aqui foi uma pegadinha, né? O Jorge nos perguntou que toda a terra será cheia, e aí todos nós respondemos, da glória do Senhor, e ele disse, não, a terra já está cheia da glória do Senhor, não há 1 centímetro sequer dessa terra que já não está cheio da glória de Deus, mas o texto diz que a terra ela precisa ser cheia do conhecimento da glória de Deus. A terra já está cheia da glória de Deus, só que as pessoas elas estão cegas e elas não veem a glória de Deus. E nós somos chamados então para abrir os olhos dessas pessoas, cooperando com a ação do Espírito Santo, para que elas vejam a glória de Deus, aquilo que nós já vimos. Em um mundo que não tem esperança, nós temos e carregamos a esperança que é Cristo em nós. Ele é a esperança da glória. Então, Deus restaurou aqui também essa missão da igreja de trazer revelação
do conhecimento da glória de Deus que ela enche a terra. A própria criação, ela geme, ela se angustia com dores de parto, esperando a manifestação do quê? Dos filhos de Deus, levando o conhecimento da glória dele por toda parte. Então eu creio que Deus tem, ao longo dos séculos, restaurado a igreja dele, e nós aqui bebemos de uma fonte muito pura, queridos. Há 60 anos, com fidelidade, tem sido transmitido para nós essas verdades dessa restauração da igreja, e nós agora temos que ser bons dispenseiros fiéis delas. Em primeiro lugar, aprendendo aquilo que é transmitido, não procurando ser originais, mas fiéis às verdades que temos recebido. Segundo, praticando elas e depois transmitindo para que outros também conheçam a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Creio que o Diego vai entrar em alguns itens aí a mais desses. Glória a Deus. Creio que nós começamos o culto hoje, na verdade, durante o louvor ali, Gilberto trouxe essa carga de nós vivermos em ações de graça, né? E eu estava pensando ali no meu lugar, quando ele falou, é um privilégio para nós, como congregação, por exemplo, nós vermos o Isaac aqui, que se batizou com seus 11 ou 12 anos, se eu não me engano, né? E foi batizado no Espírito Santo uns dias atrás, foi batizado nas águas, né? Nesse aprender do batismo, ouviu sobre o propósito eterno de Deus, né? Mesmo sem saber, ouviu sobre o querigma e o didaquê, que nós vamos entrar no que é aqui, certamente em curto espaço de tempo vai começar a andar em discipulado, vai fazer parte de um grupo caseiro, e creio aqui que todos de nós que já somos membros aqui, somos vinculados a essa congregação, vivemos dessa forma, mas nem sempre foi assim como os irmãos compartilharam aqui. E eu creio que o motivo de gratidão ao nosso coração, quando nós temos o entendimento que essas verdades e essas realidades foram reconquistadas, foram redescobertas, foram reveladas novamente a esses irmãos aqui, e hoje, quando nós aqui vivemos essa vida de igreja com essas verdades, e por vezes nem nos damos conta de como chegamos aqui, eu creio que o nosso coração precisa ser cheio de gratidão ao Senhor, por podermos viver essa vida de congregação a partir dessas verdades. E a sensação que eu tinha quando estava ali conversando, né, e não só nos momentos de ensino, ali dos turnos onde eles compartilhavam algumas coisas, mas nas conversas dos corredores, durante as refeições, a impressão que eu tinha no meu espírito é como se eu estivesse diante de um herói da fé. Afinal, não no mesmo nível, obviamente, dos irmãos e irmãs que viveram nos tempos registrados na Bíblia, mas nesse tempo mais recente, eu, na minha adolescência, final da juventude, fui muito impactado por um livro em específico chamado Projeto do Eterno, que é de um dos irmãos que estava ali, do Jorge, e poder ver ainda depois de 60 ou 70 anos que esses irmãos receberam essa revelação, o fogo nos olhos, a paixão ao compartilhar os mesmos ensinos, não pensando como talvez muitos de nós pensamos hoje, que precisamos de novas coisas, de novas verdades, mas apaixonados por aquilo que realmente receberam da parte de Deus. Pelo menos de minha parte, era impossível não ser contagiado por esse amor e por essa fidelidade que esses irmãos ainda hoje carregam consigo, na sua vida e no seu envolvimento com a obra de Deus. Não estamos falando aqui de jovens senhores, mas como os irmãos aqui compartilharam, irmãos de 70, 80, quase 90 anos, realmente avivados, não só no ensino, mas nos tempos de oração, de louvor. Por vezes era quase que constrangedor, ao ver esses irmãos orando, louvando, né, com a sua envergadura espiritual, com a sua idade, era quase impossível com que a gente ficasse indiferente sem fazer algo semelhante. E isso fala muito de uma das primeiras coisas que foram restauradas nesse tempo de avivamento, de renovação, que foi a adoração. O Mitian define que até então eles adoravam apenas intelectualmente, adoravam apenas racionalmente, mas que então, ao serem cheios do Espírito Santo de Deus, eles passaram a, como ele define, adorarem numa nova dimensão, na dimensão do Espírito, não mais simplesmente com palavras, não mais simplesmente com a sua racionalidade,
mas então eles conseguiam transbordar no Espírito, e muitas vezes assim que línguas diferentes, as línguas do Espírito saíam, quando as palavras dos idiomas já conhecidos não eram mais suficientes, então vinha a linguagem do Espírito. E vejam que precioso isso. Os irmãos, há 60 ou 70 anos atrás, descobriram a ênfase que cada um de nós, quando estamos aqui reunidos, precisamos ter na presença de Deus. Muito mais do que na liturgia, como o Dani comentou, muito mais do que nessa organização, que sim é importante, mas sim permitir o fluir do Espírito. E a primeira verdade que foi restaurada foi então essa vida de adoração, tanto individualmente, a partir desse enchimento do Espírito Santo, desse transbordar individual. Imagine quando esses homens ali e mulheres que participaram desse primeiro grupo caseiro de 20 pessoas se reuniam simplesmente para buscarem a Deus, e eles mesmos falam, que ainda sem muito entendimento, imaginem pessoas que já eram cristãs, já eram membros de alguma congregação, que viviam sem nenhum conhecimento, sem nenhuma vida no Espírito, agora foram cheias, e eles se reuniam às segundas-feiras à noite para juntos, então, buscarem a Deus. Então, ele começa a comentar que, então, louvores originais ali, louvores espontâneos saíam, línguas, curas, e toda essa renovação, e muitas vezes é impressionante nós pensarmos como talvez... tanto tempo eles ficaram sem isso, e talvez hoje cada um de nós já vem com essa ênfase ao estar junto, seja num culto, seja numa reunião de oração, seja num grupo caseiro, mas nem sempre foi assim. Então, é de realmente uma honra de nós entendermos o quão relevantes esses irmãos são para nós ainda hoje, porque afinal, o que nós entendemos como igreja, o que nós entendemos como um discípulo de Jesus pode e deve viver, é muito a partir da revelação que eles tiveram, e que começou, essa renovação a partir do entendimento correto de como nós precisamos adorar a Deus, lembrando que Jesus mesmo falou que importa que nós adoremos em espírito e em verdade. Essa foi a primeira revelação que eles tiveram ali, de realmente restaurar uma verdade que não estava mais em execução ali, E ainda nesse contexto que ele conta, desse começo, algo que me chamou muito a atenção, e de todos eles que compartilharam, não especificamente um, é que existia neles algo em comum, existia neles uma insatisfação pela vida espiritual que eles tinham. Então, eles não conseguiam dizer exatamente o que, mas eles percebiam que tinha mais para viver com Deus, existia algo que eles ainda não tinham alcançado. E me chamou muito a atenção isso, Ele falou assim, a gente nem sabia, na época, essas 20 pessoas, 9 eram adolescentes, tinham menos de 17 anos, e o mais velho tinha 30 anos, que inclusive é o Angel ali, que o irmão, que hoje tem 87, na época ele tinha 30, e o Hugo, que era um dos adolescentes ali, que também foi batizado no Espírito Santo, tinha 17 na época. Então, esse grupo ali de jovens e adolescentes nem sabia muito bem o que estava buscando, mas estava buscando por mais de Deus. Eles tinham algo que ainda hoje Deus busca, homens e mulheres cujo coração é totalmente dele, homens e mulheres que tenham fome e sede do que é eterno. E Deus, naquela época, encontrou nesse grupo de irmãos esse desejo genuíno, talvez até difícil de ser explicado, talvez difícil de ser definido, mas espiritualmente eles sentiam a mais de Deus. Então Deus visitou eles de maneira poderosa, e até hoje nós vivemos a partir das revelações, das redescobertas que eles fizeram através da palavra, o que nós vivemos hoje. Então esses irmãos, a partir desse encher do Espírito, viveram. Depois da adoração, então, como o Dani compartilhou, eles redescobriram o discipulado da maneira de Jesus. Eles entenderam que o método de Jesus era o discipulado, não a partir apenas do texto de Marcos 16, que era ide por todo mundo, pregando o evangelho, mas entendendo que esse entendimento ele falta a parte que está escrita em Mateus 28, que é o ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, isso foi algo muito forte, o nosso movimento congregacional até hoje é muito reconhecido, é uma ênfase muito grande no discipulado. Ele comenta, como o Dani falou, que existia então essa prática de muitos encontros de casais, de jovens, e de diferentes tipos, e não que haja um problema nisso,
mas o enfoque nos relacionamentos, é nesse andar junto de uma pessoa mais madura na fé com outra menos madura, que ali está começando, que está descobrindo, né, todas as coisas a respeito do reino de Deus. É nesse compartilhar, é nesse relacionar que a vida de Deus é formada, não só em cultos, não só em encontros maiores, mas sim que a vida de Deus ela é formada, a transformação acontece por meio desses vínculos de relacionamento. E percebam que verdade poderosa, né? Hoje, talvez seja muito natural cada um de nós saber ali que vínculo de discipulado faz parte, mas essa foi uma verdade redescoberta e hoje em dia é muito comum, né? Muito mais do que há 30, 40 anos atrás, né? Hoje, diversos movimentos congregacionais têm, é uma bênção isso. Mas essa renovação, ela vem a partir desses irmãos nessa época. Então, esse redescobrir que culminou também numa renovação do entendimento sobre os grupos caseiros. Afinal, o Vitor Rodrigues mesmo fala, né, sobre esses 3 grandes encontros, baseado no começo da igreja, que é essa grande reunião, como nós estamos aqui hoje, o encontro nas casas e o encontro de discipulado. Então, o grupo caseiro foi redescoberto nessa época. Então, esse encontro menor, menos formal, onde nós podemos nos relacionarmos com outras pessoas. Então, percebam que há 60 anos isso foi redescoberto e essa prática vem até nós hoje. É mais comum hoje, mas, como falei no começo, nosso coração precisa ser cheio de gratidão por esses irmãos e irmãs que redescobriram essas verdades, aplicaram elas e elas chegaram até nós também. Então, a segunda verdade, que é assim que a gente pode definir, foi o discipulado e a igreja na casa. Mas, afinal, nesse relacionamento de discipulado, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos instruir uns aos outros para que, então, exista esse amadurecimento de cada um? E lá eles definem e usam muito essas expressões, e talvez elas passem a ser mais comuns para nós, que é querigma e didaquê. Eles definem como o que cada um de nós precisa aprender ou ensinar no discipulado, está resumido em querigma e didaquê. São 2 palavras que eles são importadas do original, da escritura bíblica no Novo Testamento. A palavra didaquê, ela pode ser traduzida como doutrina. Então, quando a gente percebe lá Jesus falando no Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7, o texto começa falando assim, que então Jesus passou a lhes ensinar, né? Em algumas traduções ele vai falar assim, e esse ensino de Jesus, muito bem ali, é condensado em Mateus 5 a 7, a palavra original, uma das possibilidades ali, para ficar mais fácil, existem outras, mas para ficar mais fácil, você fala de didaquê, que basicamente consiste em toda a doutrina de Jesus, toda a vontade de Deus. Então, uma parte do nosso discipulado, para nós sermos desenvolvidos na obediência a Deus, é nós ensinarmos todos os mandamentos de Deus àquele que está ali aprendendo, ou nós mesmos aprendermos isso. Então, tudo isso vai fazer com que nós obedeçamos ao Senhor, e depois nós vamos entrar ali no senhorio de Cristo também, mas essa revelação de que nós precisamos não fazer cópias nossas ou ensinar outras coisas, senão a vontade de Deus. O que Jesus ensinou é o que nós precisamos nos vínculos discipulados ensinarmos e aprendermos também. Mas, além disso, há uma outra palavra que vai ser usada várias vezes no Novo Testamento, no original, chamada querigma, que vai dizer basicamente sobre o conteúdo a respeito de quem Jesus é. Muito mais do que simplesmente nós ficarmos nos mandamentos, essa vida de discipulado precisa ter como objetivo formar Jesus em alguém. A gente precisa saber quem Jesus é. Nós precisamos investir tempo em conhecer Jesus, a revelação, não só simplesmente pregarmos a respeito, sermos informados de quem Jesus é, mas termos essa real experiência com o Jesus da Bíblia. Então, eles definem e resumem o que nós precisamos viver no discipulado, né, nessas 2 palavras, querigma e didaquê, que basicamente vão juntar fé e obediência. Obediência a partir desse complementar, esse complemento do entendimento da doutrina de Jesus, do que Jesus ensina, qual que é a vontade de Deus, e a outra parte, resumida nessa palavra querigma, que significa conhecer quem Jesus é, essa experiência com Jesus que necessita fé. Então, essa foi uma outra renovação, uma outra parte da renovação
que aconteceu, né? Esse entendimento que dentro do discipulado, o que precisava ser vivido e ensinado é o querigma e o didaquê de Deus. Avançando também aqui nessas outras duas palavras que foram comentadas antes sobre o senhorio de Cristo e o evangelho do reino, lá no final dos anos 70 também, um dia o Jorge estava buscando ao Senhor para preparar uma palavra e foi ali visitado pelo Senhor com uma revelação nova sobre o texto, e ali podemos abrir juntos Filipenses 2, de 5 a 11, vale a pena nós vermos esse texto para entendermos a fonte dessa revelação. Filipenses 2, de 5 a 11, texto muito conhecido, a gente precisa ter ênfase no final dele. Filipenses 2, do 5 ao 11. Começa assim: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ali, juntando com o texto de Romanos 10, que o Gilson compartilhou, então, Jorge ali há 40, 50 anos atrás teve essa revelação da centralidade do Novo Testamento, que não coloca Jesus apenas como Salvador, mas sim como Senhor. Ele mesmo menciona num outro material que no estudo dele ele identificou 610 vezes que Jesus é apresentado como Senhor e apenas 20 vezes que Jesus é apresentado como Salvador. E aí isso aqui indica essa centralidade na mensagem do Novo Testamento do senhorio de Cristo. Não mais simplesmente pregar Jesus como Salvador, então as pessoas a partir disso teriam acesso ao céu, e como se reconhecer Ele como Senhor fosse um segundo passo opcional, mas que a salvação está condicionada a esse reconhecimento efetivo de que agora a minha vida pertence de fato a esse Senhor, Ele é meu dono, a minha vida é dele porque eu voluntariamente estou a entregando. Então percebam quão profunda é essa mensagem, que talvez para nós aqui no nosso tempo de caminhada seja algo corriqueiro, a maioria de nós talvez até já tenha ensinado a respeito disso, mas percebam o valor e mais uma vez essa ação de graças que nós precisamos dar à revelação que esses irmãos tiveram há 50 anos atrás. E ver mais uma vez o Jorge compartilhando a respeito disso, e eu fico pensando quantas, talvez, milhares de vezes, que o livro está traduzido em espanhol e inglês, imagino esses últimos tempos, quantas vezes ele viajou, quantas reuniões, ainda dentro da Argentina, ele participou para compartilhar isso com outros pastores e líderes, e ao vê-lo compartilhando, parecia como se fosse as primeiras vezes, ainda com muita ênfase, ainda realmente repartindo essa carga do seu coração, que isso ainda hoje precisa ser central nos nossos entendimentos, no nosso discipulado, nossa vida como igreja, nossa vida como discípulo de Jesus precisa ser a partir desse lugar de reconhecê-lo não só como Salvador, não só como alguém importante na minha vida, mas alguém que realmente é o Senhor, e não como o Senhor como nós ouvimos hoje em dia, como de uma forma respeitosa, eu chamo alguém de Senhor, mas entendendo nessa palavra original que significava Kyrios, que significa como se fosse, né, o imperador na época lá, César, alguém que realmente tinha o governo daquela cidade, eu precisava reconhecer ele como máxima autoridade. Da mesma forma, hoje, o que Deus deseja de cada um de nós é que nós o reconheçamos e vivamos como Ele realmente deseja, que é como nosso Senhor, como a nossa vida pertencendo a Ele. Isso é muito sério, muito importante, e glória a Deus, porque essa verdade foi restaurada nesse tempo. E junto disso, uma outra frase muito conhecida, que é o Evangelho do Reino, está totalmente ligada com o senhorio de Cristo. Afinal, aqueles que aceitam Jesus como Senhor, eles fazem parte agora de um reino que tem quem como rei? O próprio Jesus, como o texto fala aqui em Filipenses, que Deus o exaltou a essa posição de Senhor, e agora o reino é de Jesus. Esse reino ele é de pessoas que reconhecem o senhorio de Cristo.
Então, é realmente extraordinário, é realmente impactante para cada um de nós, né? E não só nós que fomos, mas para todos nós que frequentemente somos expostos a essas verdades. E, meus irmãos, a gente não pode ser simplesmente informados a respeito delas, mas realmente isso precisa conquistar o nosso coração a ponto de nós vivermos a partir dela, o nosso estilo de vida ser moldado por isso e também nós compartilharmos isso com outros. Vivemos num tempo hoje onde entramos no YouTube, entramos no Instagram, no Facebook, no TikTok, e uma das coisas que mais tem é vídeos de pessoas, posts que falam inúmeras coisas a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Algumas delas são muito bênção, mas há muita coisa que não agrega e muitas vezes atrapalha a nossa caminhada cristã. Só que do outro lado nós temos uma riqueza de verdades que irmãos nossos conquistaram a partir de um avivar de Deus, e muitas vezes a gente coloca elas em segundo plano, em detrimento de coisas talvez mais novas, mais modernas, porque não talvez mais originais. Mas eu creio que o que o Senhor está comunicando com a sua igreja é esse chamado, é esse resgate, é essa restauração do viver a partir desses mandamentos que estão na palavra. Não são mandamentos que um desses irmãos criou, mas sim foram instrumentos de Deus para ter uma revelação, uma restauração de algo, como o Dani compartilhou, que se perdeu. Então, no meu coração, eu me senti quase como se fosse... agora nós somos responsáveis por aprendermos essa verdade e continuarmos compartilhando ela, continuarmos ensinando elas para as gerações que vêm depois de nós fazerem o quê? Aprenderem ela e assim seguirem. E uma coisa muito interessante que eles falaram, né? Que foi uma bênção isso tudo que eles viveram, mas eles têm muita expectativa em ver um avivar, um renovo de Deus ainda hoje. Então eu queria que nós partimos dessas verdades, mas buscando por sermos cheios de Deus, assim como esses irmãos foram também. Né? Eles falaram, muito bom no primeiro dia ali, muito bom que vocês venham aqui ouvir, mas a gente também tem expectativa em saber o que Deus está derramando sobre vocês. Então agora nós temos essa responsabilidade de vivermos, de retomarmos essas verdades, mas continuarmos buscando esse enchimento do Espírito para que nós também tenhamos cada vez mais revelação das verdades de Deus. Então, de minha parte, assim, né, fica esse chamado de Deus para que hoje nós apliquemos todas essas coisas. Não são verdades velhas ou verdades antigas simplesmente porque elas foram redescobertas há 50, 60 anos atrás, mas são verdades de Deus para que nós vivamos elas hoje, para que os nossos vínculos de discipulado funcionem a partir da revelação bíblica, para que novas pessoas sejam formadas não como imitação de alguém, mas imitadores de Cristo. Né, para que nós consigamos compartilhar esse querigma, essa doutrina, consigamos realmente apresentar as pessoas a Jesus, a conhecerem quem Jesus é. E não sei vocês, mas eu quero muito viver isso. Eu creio que nós precisamos realmente nos aliançarmos e nos compromissarmos a seguirmos com esse legado desses irmãos, e junto deles ali Moisés, Erasmo e tantos outros irmãos que já estão na glória com o Senhor, de nós não nos perdermos, sabe? Como hoje em dia temos muitos caminhos, muitas possibilidades, muitas pessoas para seguirmos, mas nós temos dentro do nosso contexto homens e mulheres de Deus que nós precisamos resgatar esse legado e vivermos a partir dessas verdades. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Além de nós recebermos isso, esse ensino, nós também recebemos nessa carga de continuar desse legado. Recebemos imposição de mãos desses irmãos. Então, esses irmãos, tanto de Rosário como de Buenos Aires, o Angel, o Jorge Mitian, cada um deles impôs as mãos sobre nós. E há uma verdade, há um fundamento da fé, imposição de mãos. Quando nós impomos as mãos, nós transmitimos bênçãos espirituais, transmitimos autoridade, e ela é um fundamento da fé. Então nós recebemos algo, além de nós recebermos no nosso mente, no nosso espírito, nós recebemos algo também através da imposição de mãos. E me vem no coração de que Deus também quer repartir isso com a igreja,
Porque eu creio que não foi só 20 pessoas que foram lá para receber algo. Não, nós fomos como igreja. E eu creio que nessa imposição de mãos estava toda a igreja aqui em Canoas. Não sei como Deus vai fazer aqui, mas os irmãos que foram, se puderem levantar, os irmãos que foram lá para a Argentina, eu creio que a gente pode, e quem quiser, receber imposição de mãos. Quem quiser, vem aqui na frente, que nós queremos impor as mãos e também repartir aquilo que nós recebemos. Então, vem aqui na frente, né, talvez, se alguém não puder, né, talvez venha até aqui, mas eu creio que todos podem, venham até aqui, nós queremos impor as mãos e repartir também espiritualmente o que recebemos. Enquanto os guris estavam falando e eles falaram sobre de sermos esses homens e mulheres fiéis e idôneos, que aquilo que temos aprendido e recebido e visto, sejamos fiéis à transmissão disso para outros. Mas eu lembrei de uma palavra também que diz aqui, que eu vejo que vem muito ao encontro disso, Salmo 78, que diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então nós somos, a partir desse momento, responsáveis por contar às vindouras gerações sobre o senhorio de Cristo, sobre a revelação que temos recebido, que recebemos em nome de Jesus. Mas nós queremos abençoar a igreja. O Daniel falou, foi a igreja de Canoas que esteve lá, através de nós. E nós queremos abençoar para que possamos, como igreja, viver isso, andar nisso, e sermos fiéis, não sermos originais, mas sermos fiéis ao que recebemos do Senhor, através da sua revelação. Amém, queridos? Podemos ficar em pé, queridos, e nós vamos estender as mãos aqui, abençoar. Isso, sem queremos conduzir nada aqui, mas nós pedimos que os irmãos levantem suas mãos, uma atitude de fé, como que recebendo agora, pela fé, queridos, recebam agora, pela fé, recebam essa revelação, recebam essa revelação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. O Senhor não faz acepção de pessoas, isso é para todos, então, querido, ergue as tuas mãos e recebe da revelação, recebe da unção do Espírito, recebe do poder do Espírito, em nome de Jesus. E nós abençoamos cada um aqui, para que sejam, porque o Senhor chamou para ser, cada discípulo, ser fiel, ser idôneo, com relação àquilo que tem recebido, aprendido do Senhor, sejam fiéis da transmissão disso, em nome de Jesus, as vindouras gerações, até que o Senhor venha. Sejamos esses homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, fiéis e idôneos, para transmitir as verdades de Deus, verdades que não podemos negociar, verdades imutáveis de Deus. Sejamos fiéis da proclamação, no querigma e no didaquê dessas verdades, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Abençoamos, em nome de Jesus, transmitimos essa unção, aquilo que recebemos lá, através de posição de mãos, nós impomos nossas mãos e abençoamos, para que sejam esses homens e mulheres idôneos, fiéis, na transmissão dessa revelação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.